Pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o último aumento aí anunciado na nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, certo? O Copom aí que na última quarta-feira anunciou um aumento para 13,75% ao ano, certo? Na nossa taxa Selic. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as consequências desse aumento na nossa economia e principalmente nos nossos investimentos, certo? E aí eu vou te mostrar algumas boas opções para você ganhar com esse aumento na Selic. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá para o vídeo. Falando aí primeiramente no âmbito econômico, na nossa parte da nossa economia real, por que o Copom, por que o sistema financeiro brasileiro vem implementando tantos aumentos, vem implementando suscetíveis aumentos na nossa taxa Selic? Só para você ter uma noção, um pouco mais de um ano atrás, a nossa Selic estava aí na casa dos 2% ao ano. E hoje, um pouco mais de um ano e meio depois, a Selic está na casa dos 13,75% ao ano, com a expectativa de subir um pouco mais ainda nesse ano de 2022. E por que o Copom ele vem implementando esses aumentos suscetíveis na nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros? Bom, e o principal motivo, o motivo mais assim presente na nossa economia, presente no nosso dia a dia, é justamente a nossa inflação, que vem subindo aí a cada mês. Só para você ter uma noção, a inflação reportada aí no mês de junho foi aí na casa dos 0,67%, certo? Apenas no mês de junho, chegando aí na nossa inflação acumulada aí de quase 12% nos últimos 12 meses. Então, um dos motivos para conter, um dos mecanismos, aliás, para conter essa inflação que vem subindo a cada mês, é justamente aumentar a nossa taxa básica de juros. Bom, e como que o aumento na nossa taxa básica de juros, como que o aumento na nossa taxa Selic, ele vai influenciar, ele vai interferir nesse aumento da nossa inflação? Bom, quando a economia está com os juros altos, como a nossa economia, no nosso cenário atual, o consumo, tanto por parte da população quanto por parte das grandes empresas, ele tende a diminuir, ele tende a ser um pouco meio que freado, por assim dizer. Porque quando o juros está alto, fica mais difícil da pessoa física, como nós, consumidores comuns, fica mais difícil tanto das pessoas, dos cidadãos, quanto para as empresas, as grandes empresas, fica mais difícil essas pessoas acessarem ao crédito quando o juros está alto. Então, como esse acesso ao crédito fica mais difícil em cenários aí de juros altos, o consumo ele tende a ser barrado, ele tende a ser aí freado. E aí, com essa diminuição nesse consumo, a nossa inflação, por consequência, tende a diminuir. Então, basicamente uma forma bem resumida, certo? Para explicar como que a Selic pode influenciar na nossa inflação, e é basicamente por esse mecanismo, por assim dizer. Porque quando os juros estão altos, o consumo ele tende a cair, e aí com o consumo em queda, a nossa inflação, por consequência, também tende a cair, acompanhando esse consumo aí que foi barrado, que foi freado por esses juros altos. Então, como você percebeu, a nossa inflação ela veio crescendo mês a mês, como a gente conversou lá no início do vídeo. A inflação no mês de junho foi de 0,67%, certo? E aí chegando a nossa inflação acumulada nos últimos 12 meses de quase 12%. Então é por esse motivo, é por esse principal motivo de inflação alta que a nossa Selic ela vem subindo constantemente, como a gente conversou, foi o 12º aumento consecutivo, certo? Nessa taxa. E aí esses suscetíveis aumentos parece que estão vindo finalmente fazer efeito. Porque a nossa inflação prévia, ainda não saiu oficialmente, mas a nossa inflação prévia no mês de julho foi de 0,13%, certo? Naquele mês, o que mostrou aí uma desaceleração bem significativa na nossa inflação. Então aí parece que finalmente esses aumentos na nossa taxa básica de juros estão realmente fazendo efeito, estão aí finalmente contendo a nossa inflação. Bom, então essas são as consequências na nossa economia real, no nosso dia a dia, certo? De mais um aumento aí na nossa taxa básica de juros, na nossa taxa Selic. E aí é sempre interessante que você tenha esse esquema bem resumido que a gente conversou em mente, certo? Que em cenários, em economias de inflação alta, em economias de inflação acima do esperado, acima do controlado, uma das estratégias, dos artifícios daquela economia, daquele sistema financeiro para conter essa inflação é justamente aí aumentar a sua taxa básica de juros, porque com os juros altos, com a taxa de juros acima do comum, o consumo ele tende a ser freado, o consumo ele tende a ser barrado. E aí, como uma consequência desse consumo que foi diminuído, que foi barrado, a sua inflação também tende a ser diminuída, também tende a se reduzir, certo? Então esses são os pontos aí na nossa economia, no nosso dia a dia, que mais o aumento na Selic também vai interferir, certo? Então é muito importante que você tenha isso em mente, até para você ter ali uma certa noção do seu dia a dia, do seu consumo e o que acontece com o seu dinheiro na economia real do seu país. Bom, e partindo agora para a nossa parte dos nossos investimentos, né, que é a parte aí que nos interessa ainda mais, existem algumas opções, existem alguns ativos que podem fazer você ganhar
com mais um aumento na Selic, com mais um aumento na nossa taxa básica de juros. E são justamente os ativos pós-fixados, principalmente aqueles atrelados à Selic, a nossa própria taxa básica de juros, e aqueles também atrelados ao CDI. Porque só para você ter em mente, quando a Selic sobe, o nosso CDI, que é uma taxa de rentabilidade muito utilizada no nosso mercado financeiro, principalmente no mercado de renda fixa, o CDI ele também sobe, ele também acompanha esse aumento na Selic. E aí, para você ter noção, a nossa Selic, como a gente já conversou, ela está atualmente em 13,75% ao ano, certo? E aí o nosso CDI, que estava em 13,15%, também subiu para 13,65% ao ano. Então você vê que são duas taxas que caminham lado a lado e são duas taxas aí muito utilizadas nos ativos nessa categoria de renda fixa. Bom, eu trouxe aqui 3 boas opções de investimentos de renda fixa que são amplamente conhecidos aí no nosso mercado financeiro. Você mesmo já deve conhecer ou já deve até investir em alguma dessas opções, mas que são boas opções que vão fazer você principalmente ganhar dinheiro, ter uma rentabilidade maior, com mais um aumento na Selic e com mais um aumento no CDI. Então vamos lá conversar sobre cada uma dessas 3 opções. E a primeira opção é justamente o Tesouro Direto Selic, certo? Que é um dos nossos investimentos aí mais seguros do nosso mercado financeiro e, como o nome dele sugere, o Tesouro Direto Selic, ele rende aí de acordo com a nossa taxa Selic, com a nossa taxa básica de juros, mais uma taxa ali pré-fixada pelo Tesouro Direto. Então aí, quando a taxa Selic sobe, o rendimento, a rentabilidade do Tesouro Selic, por estar atrelada a essa taxa, também vai subir. Então, o Tesouro Direto Selic é uma ótima opção aí para você investir, para você ganhar com mais um aumento na Selic. Falando aí rapidamente sobre esse Tesouro Selic, sobre esse bom ativo, esse ativo aí mais seguro do nosso mercado financeiro, ele é um ativo aí barato para você acessar, com algo em torno aí de 100, 110 reais, você já consegue investir nos títulos do Tesouro Direto Selic, certo? É um título aí que, além da sua segurança, ele tem uma boa liquidez, certo? Ele tem uma liquidez aí diária, uma liquidez de D+1, ou seja, quando você solicita o resgate do seu dinheiro, no próximo dia útil ele já vai estar na sua conta, então uma liquidez bem interessante. E um terceiro ponto é que ele tem uma ótima rentabilidade, como a gente já conversou, é um título aí que rende de acordo com a nossa taxa Selic, que no nosso cenário atual, a nossa Selic está em 13,75% ao ano, e aí isso dá um bom rendimento ao ano para o nosso Tesouro Selic, certo? Então é um investimento aí muito seguro e que te entrega uma boa rentabilidade, aliás, de mais de 1% ao mês, certo? Então essa é uma ótima opção para você investir o seu dinheiro com segurança e com uma ótima rentabilidade. Bom, e as próximas 2 opções que eu te trouxe aqui são 2 opções que rendem exatamente a mesma coisa, certo? São 2 opções que rendem aí 100% do CDI, ou seja, 13,65% ao ano. E as 2 opções são o CDB 100% CDI do Banco Inter, de liquidez diária, e a conta remunerada do Nubank, que também rende 100% do CDI ao longo de um ano. Bom, e falando aí primeiramente do CDB 100% do CDI do Banco Inter, é um ativo de renda fixa aí, onde quando você investe o seu dinheiro no CDB do Banco Inter, você está emprestando o seu dinheiro para o Banco Inter e aí no futuro o Banco Inter vai te devolver o seu dinheiro acrescido aí de uma certa rentabilidade, certo? E esse CDB, como o nome dele sugere, é um CDB emitido pelo Banco Inter e que você vai encontrar lá dentro da plataforma de investimentos do Banco Inter, certo? Bom, e falando um pouquinho mais sobre esse CDB do Banco Inter, como a gente já conversou, quando você investe nele, você está emprestando o seu dinheiro para o Banco Inter, então é um investimento aí muito seguro, que dificilmente você vai ter prejuízo no seu dinheiro, certo? É um CDB também que tem liquidez diária, que tem uma liquidez imediata, ou seja, quando você solicita o resgate do seu dinheiro, ele vai estar automaticamente ali na sua conta, certo? Ou seja, ele tem uma liquidez ali imediata, uma liquidez diária. E um terceiro ponto é um investimento, é um CDB de renda fixa que tem aí uma ótima rentabilidade por ano, certo? É uma rentabilidade de 100% CDI, que atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em 13,65% ao ano. Então é uma rentabilidade bem interessante, dada a sua segurança e dada a sua facilidade para você investir nesse CDB. E uma última informação sobre esse título, sobre esse CDB, é que com algo em torno aí de R$100 você já consegue investir nesse CDB. Então é um investimento mínimo aí bem acessível para você investir o seu dinheiro. Então, por essas características, pela sua segurança, pela sua boa rentabilidade e boa liquidez, e por ser um investimento aí bem acessível, o CDB 100% CDI é uma ótima opção para você ganhar com esse aumento aí na nossa taxa básica de juros, certo? E a terceira e última opção, como a gente já comentou, é a conta remunerada do Nubank, que também rende 100% do CDI, certo? E é o investimento aí mais simples entre os três, certo? Basta você transferir o seu dinheiro para o Nubank,
transferir o seu dinheiro para a conta corrente do Nubank, que ele já vai passar a render automaticamente, certo? Então é um investimento aí bem acessível, com apenas aí R$1, se você transferir R$1, esse dinheiro já vai estar rendendo, certo? Lá na sua conta do Nubank. Então é um investimento também bem acessível, como a gente comentou, é seguro, afinal você está emprestando seu dinheiro para o Nubank, e é um investimento aí com boa rentabilidade, que também rende 100% CDI, ou seja, está rendendo aí 13,65% ao longo de um ano. Bom, então esse foi o nosso vídeo aí sobre a nossa taxa básica de juros, sobre a nossa taxa Selic, certo? Então você viu aí as consequências de mais um aumento na nossa Selic, as consequências tanto na nossa economia quanto no nosso investimento, certo? Então você viu aí que principalmente é possível você ganhar dinheiro na renda fixa com aumento na taxa de juros, com aumento na Selic e no CDI, certo? Por meio aí de ativos bem simples e bem seguros para você investir o seu dinheiro. Então é muito importante que você busque por essas alternativas simples, então, alternativas aí bem tranquilas de você investir, para você investir melhor o seu dinheiro, certo? Então, caso você conheça alguém que investe na conhecida poupança, por exemplo, indique essa pessoa a estudar essas alternativas de renda fixa, como o Tesouro Selic, como o CDB do Banco Inter, que são alternativas que estão rendendo muito bem ao longo de um ano, certo? Como eu falei, estão rendendo aí mais de 1% ao mês, então são ótimas opções para você investir o seu dinheiro com segurança e, acima de tudo, tem uma ótima rentabilidade anual. Bom, e um ponto muito importante aí, antes da gente encerrar esse vídeo, que eu preciso comentar com você, é que muitas pessoas nesse período aí de juros altos, nesse período aí que a renda fixa está rendendo bem ao longo de um ano, está rendendo mais de 1% ao mês, muitas pessoas cogitam ou pensam na hipótese de tirar o seu dinheiro da renda variável, tirar o seu dinheiro da bolsa de valores e investir tudo em renda fixa. E muitas pessoas se perguntam se isso vale a pena ou não. E na minha opinião, sinceramente, eu acredito que não vale a pena você investir todo o seu dinheiro em renda fixa, certo? Mesmo nesses períodos de juros altos, mesmo nesses períodos aí de rentabilidades bem elevadas na nossa renda fixa, pela sua segurança, mesmo com a sua segurança, mesmo com essa rentabilidade alta, eu sugiro que você continue na sua diversificação, certo? Você diversifica o seu patrimônio, tanto em renda fixa, tanto em renda variável, certo? Porque no longo prazo, a renda variável ela tende a ser bem mais rentável que a renda fixa, certo? Mesmo nesses períodos aí pontuais de juros altos, nesses períodos pontuais de boas rentabilidades na renda fixa, é muito interessante, é muito importante, é essencial que você continue mantendo a sua diversificação, tanto em renda variável, ou seja, investindo em ações, em fundos imobiliários, investindo na bolsa de valores, e também aproveitando essa onda aí de rentabilidades altas na nossa renda fixa, investindo aí no Tesouro Direto, investindo em CDBs. Então, unindo essas duas categorias, tendo uma boa diversificação nessas duas categorias, você só tende a ganhar, principalmente investindo para o longo prazo, certo? Então, tenha sempre isso em mente, que mesmo nesses períodos aí de juros altos, nesse período aí de grande atratividade na renda fixa, busque sempre manter a diversificação da sua carteira, tanto na renda fixa como na renda variável. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Se você gostou desse vídeo aqui, gostou do que a gente conversou ao longo desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, certo? Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui embaixo, ajuda a gente a crescer esse projeto que está só no início, tá bom? E deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, falando o que você achou dessas influências da Selic na nossa economia e nos nossos investimentos, tá bom? Então, no mais, é isso, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!